Nós vamos falar hoje, nesse momento, a presença de Nossa Senhora na nossa vida, seja na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, na nossa vida vocacional, nesse nosso ministério. E para iniciar este momento, a primeira música que eu aprendi na minha infância era assim, ó. Vamos lá? Vamos ver se vocês conhecem. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Essa foi a primeira música, primeiro contato que eu tive com Nossa Senhora. Foi na minha infância. A gente sempre diz que a primeira catequese, as primeiras orações, a gente aprende dentro de casa. E por graça de Deus, eu sempre tive uma família muito de fé, de igreja. Minha avó, sempre foi a minha fortaleza, que iniciou os meus primeiros passos dentro da igreja. Minha mãe também, de muita oração. E foi assim que eu digo sempre, quando vou falar de Nossa Senhora, eu sempre falo da minha avó. Ela que me ensinou pela primeira vez a cantar essa música, e não só. Minha avó foi uma mulher de uma devoção muito grande, não só de rezar o terço, era de rezar o rosário todos os dias. Se encontrasse ela de manhã, logo cedinho ela estava lá com o terço na mão. Vó, o que você está fazendo? Rezando o terço. Para quem? Agora é para toda a família. Passava mais um pouco, vó, mas você está com o terço de novo na mão? Agora eu estou rezando para os enfermos. Passava mais um pouco, vó, mas não tem outra coisa para fazer? Pedindo a intercessão de Nossa Senhora para todas aquelas pessoas que precisam. E eu fui crescendo assim. Minha avó ensinando a cantar essa música, a rezar o Santo Terço. E isso foi me fazendo ter uma experiência mais íntima com Nossa Senhora. Minha avó sempre falava assim: peça a Nossa Senhora, antes de você dormir, na hora que você for levantar, agradeça a Nossa Senhora e faça o seu pedido a Nossa Senhora. Hoje, minha avó está de cama, não conversa mais, está de sonda, com a sonda, se alimenta com a sonda. E toda vez que eu vou lá ver a minha vozinha, ela sempre fala: vó, e o Santo Terço? Às vezes ela pergunta: estou rezando. Nem sabe o que está falando, né, coitadinha. Mas foi uma experiência que foi me ajudando a crescer na vida de oração. E quando eu fui para entrar, eu comecei minha vocação com 9 anos de idade. Sempre fui de ir na igreja, era a missa 6 horas de domingo. Minha avó batia na janela, casa da minha avó, na casa de frente, dos meus pais, a casa dos fundos. E lembro que era umas 5:30 da manhã, minha avó batia na janela. Sérgio, hora da missa. E para mim era uma grande alegria ir junto de mãozinhas dadas com a minha avó, participar da missa. E ali foi onde eu fui crescendo e foi fortalecendo a minha vocação. O que eu queria ser? Olhando a presença do padre, olhando os momentos que o padre ia visitar os doentes. E o que mais me tocava era o mês de maio. O momento mariano que tinha consagração a Nossa Senhora. E foi aonde eu pude sentir tão perto que em todos os momentos que eu mais precisei, nos momentos mais difíceis, seja da minha infância, seja no momento da decisão da minha vocação, Nossa Senhora estava presente. Eu lembro de um fato que, quando estava para entrar no seminário, Padre Rodrigo, trabalhei, como meus irmãos, desde os 11 anos. Dos 11 anos, na época ainda podia trabalhar, como criança. Dos 11 até os 17 anos, sempre trabalhei.
E quando eu fui para entrar para o seminário, assim, minha mãe sempre me apoiou, minha avó sempre rezou pedindo a intercessão de Nossa Senhora, sempre ali presente rezando, pedindo que eu entrasse no seminário. Mas eu entrei no seminário em 97. Em 96 aconteceu um fato que me marcou muito na minha vida vocacional, para minha decisão para entrar no seminário. Eu tive sempre uma relação com minha mãe, como vocês ouviram também com minha avó, sempre foi muito perto, de muito contato. Mas antes de entrar no seminário, eu não tinha muito uma relação com meu pai. Eu nunca tive um carinho, nunca tive um beijo, um abraço, como havia muitos filhos, né? Nós brigávamos muito. Até que quando eu chegava do serviço para almoçar, eu tinha que almoçar na casa da minha avó e meu pai em casa, porque senão a gente discutia. E no ano que eu precisava decidir sobre a minha vocação, meus pais estavam numa relação de muito briga. E eu sou o filho mais velho, tenho mais 2 irmãos. E eles brigando muito, estavam falando de separar. E eu ficava pensando, e agora? Será que eu vou entrar para o seminário? Será que se eu entrar para o seminário, os meus pais separam? Quem vai cuidar da minha mãe? Quem vai cuidar dos meus irmãos? Como que vai ser? E um dia conversando com a minha avó, eu falei, vó, estou com uma certa dúvida tremenda. Entro para o seminário, sigo essa vocação que eu tenho desde os 9 anos. Minha avó disse uma resposta assim, de uma sabedoria muito grande. Olhe a vida de Nossa Senhora. Olhe como tudo começou. Qual foi a resposta de Nossa Senhora ao anjo? Mesmo diante do medo, mesmo diante do receio, não sabia como seria, o que ia acontecer, Nossa Senhora disse apenas, sim, faça-se em mim segundo a tua vontade. Não precisou falar mais nada. Depois tem aquele trecho, né? Não tenhas medo, não tenhas medo, pois receberás graças diante de Deus. E eu recebi uma graça muito grande de Nossa Senhora, porque no dia da minha missa de envio, em 97, em janeiro, meu pai nunca foi de ir na igreja e nós nunca tínhamos um contato, sempre de brigas. E no dia da missa de envio, convidei os meus pais, mas já tinha aquele negócio, tinha no coração aquele sentimento. Minha mãe vai, minha avó, meu avô, os meus irmãos, e meu pai acho que não vai. E por minha surpresa, eu sempre me emociono muito com isso, que mexe muito comigo, que no primeiro banco encontro minha mãe e meu pai juntos. Foi a primeira surpresa e disse, Maria começou a agir. Não tenhas medo, receberás graças diante de Deus. Terminando a missa, foi completo o milagre, a graça que eu tanto pedia. Foi a primeira vez que eu recebi um abraço e um beijo do meu pai. Foi aquele momento assim, muito importante. Como Nossa Senhora mudou a minha relação com meu pai. Daquele dia em diante, houve uma grande transformação dentro da nossa casa. Maria foi passando à frente de tudo. Alguém que não conversava com o pai, alguém que não tinha o carinho do pai, a partir daquele dia, eu pude sentir a presença de um pai presente. Lembro até hoje que quando estava no seminário, a primeira vez que eu tinha saído de casa, eu nunca tinha saído de casa, com 18 anos, nunca tinha saído para uma cidade fora de Monte Alto. Minha cidade natal é Monte Alto. E eu ligava para minha mãe para conversar, e eu precisava ligar ou na hora do almoço, ou à noite, porque é o horário que o meu pai estava em casa. Porque ele fazia questão de conversar comigo. Daquela missa, em que foi a missa de envio, até hoje,
Ele está sempre presente. Em tudo que eu for fazer, minha mãe, meu pai, meus irmãos. E eu agradeço muito porque foi as mãos de Nossa Senhora. Foi Nossa Senhora que mudou a minha família, foi Nossa Senhora que mudou a minha história, foi Nossa Senhora que transformou, como Jesus fez. Transformou, né, o pão e o vinho no corpo e sangue. Né? Então, essa história assim, me emociona muito, porque se não fosse Nossa Senhora, né, pelo exemplo que minha avó disse, faça que Nossa Senhora fez. Não sei se estaria padre hoje. Se não fosse Nossa Senhora, não sei se teria essa relação com meu pai hoje. E posso dizer que uma relação de amizade, uma relação de amor, de carinho, que quando nos encontramos é aquela grande festa. Por isso eu agradeço todos os dias, né, por Maria fazer parte, não só da minha vida, mas na vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. E agradeço imensamente a minha avó, que me ensinou a ter esse encontro com Maria, de poder chamar de Maria como minha mãe, a minha protetora, a minha intercessora. Acho que o Padre Rodrigo também tem grandes experiências de Nossa Senhora, não é isso, Padre Rodrigo? É isso, Padre Sérgio, você estava dizendo, né, dessa tua história, e como é importante a gente salientar que todas as experiências religiosas que a gente tem na vida, elas passam pela família, né, porque a família é de fato a nossa razão de viver. E é ali que a gente enfrenta também, né, Padre Sérgio, as grandes batalhas, as grandes lutas, e ao mesmo tempo é o local onde a gente é mais acolhido. E a gente sabe que todas as famílias passam por dificuldades, né? Mas a minha experiência de Nossa Senhora, Padre Sérgio, foi quando eu já estava longe do seminário, ainda estava no seminário, isso no ano de 98. Terminei a teologia, eu não estava me sentindo bem, eu não estava me sentindo preparado para assumir uma responsabilidade, porque ser padre, para mim, é uma responsabilidade muito grande. Então, naquele exato momento da minha vida, eu não estava preparado. Eu já tinha concluído todos os estudos, eu tinha terminado a parte dos estudos, da formação, e quando terminei o ano, cheguei em casa, primeira coisa, cheguei em casa, falei para minha família, olha, eu não quero ser padre, porque eu não estou preparado, uma responsabilidade muito grande, eu não quero isso agora para mim. Aí procurei o meu bispo, na época, Dom José Geraldo, disse a ele achava que eu ia marcar a ordenação, e quando eu cheguei, Dom José, não estou preparado. E ele me pediu 1 ano para ficar fora, ele falou assim, você vai ficar 2. Eu acabei ficando 5. Mas assim, foi um tempo muito fértil, Padre Sérgio, na minha vocação. A minha família ficou decepcionada, porque eu sou uma família de 8 irmãos, eu sou caçula de 8. A minha mãe, infelizmente, já é falecida, né, e daqui a pouco eu vou contar o porquê da minha experiência com Maria, com ela. Né, meu pai ainda está vivo, mas meus pais são separaram, né, por um determinado tempo da vida, mas e mesmo eles sendo separados, nós filhos, a gente concebe muito essa força da família, tanto no pai como na mãe. A representatividade dos dois nas nossas vidas é fundamental. Mas quando eu terminei esse meu processo de escuta, para ver se de fato eu queria ser padre, Padre Sérgio, eu fui até a casa de um padre amigo meu, o Padre Francisco, era pároco em Cássia. Olha para você ver, Santa Rita já estava presente ali. Perto de São Sebastião do Paraíso, Cássia. Procurei Padre Francisco, eu falei assim, Padre Francisco, quero ficar 1 semana na tua casa. Porque eu preciso decidir, eu quero ver se isso de fato, a minha vocação é ser padre. E quando eu saí, eu estava com 25 anos de idade, 25 para 26. E nesse período eu já estava quase beirando os 30 anos. Aí eu fui na casa dele, cheguei lá em Cássia, ele me acolheu na casa dele. Aí eu passei por um corredor e eu vi que era noite, era escuro, e naquele corredor tinha uma imagem de Nossa Senhora. Mas eu não vi qual a imagem era. Então eu fiquei diante daquela imagem, antes de deitar, fiz a minha oração, fui para o quarto, não vi qual a imagem era, né? Dormi, no outro dia acordei
passei pelo corredor, quando eu olhei, era a imagem de Nossa Senhora das Graças. E, na verdade, assim, eu sou muito devoto de Nossa Senhora, mas ainda não existia dentro de mim uma devoção peculiar, né? E, naquele exato momento, eu percebi que Nossa Senhora das Graças tinha me acolhido, mas eu não sabia por quê, não sabia por quê. E aí eu continuei naquela semana na casa do Padre Francisco, rezando e pedindo a Deus, né, a resposta para a minha vocação. Se de fato, se for para eu ser padre, né, que eu seja de fato, que eu tenha desejo no coração e que eu cumpra a vontade do Senhor. Assim como Maria disse, faça a tua vontade. Mas para minha surpresa, quando eu cheguei em casa, entrei no meu quarto e coloquei a minha mala ao lado da cama, e a hora que eu olhei na cabeceira da cama, Padre Sérgio, lá estava a imagem de Nossa Senhora das Graças. E quando eu tinha saído, ela não estava lá. Aí eu chamei minha mãe e disse, mãe, por que essa imagem está aqui? E ela não estava quando eu saí. E quando eu perguntei para a mamãe, ela disse, olha, quando você foi para a casa do Padre Francisco, eu coloquei a imagem de Nossa Senhora das Graças para interceder por você. E naquele exato momento, eu senti no meu coração a resposta que eu estava querendo. E eu virei para minha mãe e falei, mãe, é exatamente a imagem de Nossa Senhora das Graças que eu passei a semana inteira rezando, pedindo a resposta. E a resposta veio. E naquele momento, eu senti uma força tão grande, Padre Sérgio, para eu tomar uma decisão que é incomum a gente sentir. Sabe aquela força quando a gente sente que é uma resposta divina? E quando você pede uma resposta, a ação de Deus é tão benevolente que lhe dá a resposta. É o que está no Evangelho. Batei e a porta será aberta. Buscai e acharei. Pedi e receberá. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, naquele exato momento, Maria, ela falou diretamente à minha vida. E minha mãe e eu, nós sempre tivemos uma relação muito, muito profunda, muito íntima, né? E mamãe morava comigo, depois que eu me ordenei, mamãe ficou o tempo todo morando comigo, então a gente tinha muita afinidade. Então, eu pude aprender muito dela, né? Essa sensibilidade, e ao mesmo tempo, ela era uma pessoa muito frágil, pequenininha, né? Pedrova conhece a mamãe, mas ao mesmo tempo ela era de uma força que eu não sabia de onde vinha aquela força dela. E eu pude perceber que essa força vinha, Padre Sérgio, do terço que ela rezava. Como que isso não pode mudar a vida de uma pessoa? Está aqui o que o Padre Sérgio, diante da televisão, falando para o Brasil todo, falando para vocês, de uma força incomunal que moveu as nossas vidas e nos impeliu a sermos padres até hoje. Então, como que a gente pode negar a fé? Impossível. Como que a gente pode negar a presença de um Deus, Padre Sérgio, tão presente em nossas vidas? Nós não conseguimos. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tente fazer algo humano, e as minhas músicas falam muito sobre isso, desse lado humano, desse Deus benevolente que age com bondade e olha a nossa fraqueza e age, e diz assim, olha, então vai, é assim. Então tome a decisão, então corra, né, faça algo por você, porque a gente podia ter ficado, Padre Sérgio, de braços cruzados. A gente podia ter parado no tempo e não ter dito sim a Deus. Mas da mesma forma que o Padre Sérgio disse, eu disse, você também, né, e você, padre, você religioso, religiosa, você na sua casa, como você está, né, da mesma forma que você disse sim, nós dissemos. Isso, e essa resposta que a gente dá a Deus, é uma resposta constante. Porque a gente sabe, né, Padre Sérgio, que as dificuldades que a gente enfrenta na vida são muitas, né? A responsabilidade de assumir uma vocação, um chamado, e você perceber que dentro de você existe algo muito maior do que você, e ao mesmo tempo aquele algo muito maior te faz você ser aquilo que você é,
E quando você responde, quando você dá um passo a mais, Deus vem com uma força tremenda e diz para você, olha, mesmo na sua dificuldade, mesmo quando o Padre Sérgio tinha as dificuldades dele, eu também tinha as minhas dificuldades, a gente disse, então faça, Senhor, a tua vontade. Então, Nossa Senhora teve uma presença muito forte em nossas vidas, em nossas vocações, né? Nossa Senhora das Graças me conduziu. Então, eu não tenho como não lembrar desse episódio da minha vida, quando eu olho para a imagem de Nossa Senhora das Graças e acolho essas bênçãos derramadas por ela, a mim, ao Padre Sérgio, a você que pede. Então, não vamos deixar de pedir. Em nenhum momento. Passe o que for, aconteça o que acontecer, tenha fé. Vejo que é muito importante essa presença de Maria na vida de cada um de nós. O sim de Maria também é o nosso sim. O mesmo sim do Padre Rodrigo para o ministério sacerdotal, o meu sim. O sim de cada um de vocês que estão aqui, você que está na sua casa também. Deus nos dá dons, nos dá carismas, e através desse sim que nós podemos trabalhar, colocar isso em função do outro, como Maria fez. Maria, ainda grávida, foi visitar sua prima Isabel. Não hesitou, podia dizer, estou grávida, estou cansada, não vou ficar no meu canto, na minha casa, curtindo esse momento. Não. Maria foi solidária, foi ao encontro. E a nossa vida também deve ser assim. A campanha da fraternidade desse ano fala do serviço, de ir ao encontro do outro, de servir o irmão, como Maria fez. Saiu da sua casa, não deixou que o comodismo fosse mais forte dentro de si e foi ajudar a sua prima Isabel. E hoje eu vejo que como nós precisamos pensar nisso. Ser cristão, ter fé, também é viver o ensinamento de Nossa Senhora. Ter Nossa Senhora como a nossa grande intercessora, a nossa mãe, que nunca nos abandona. Em nenhum momento pede à mãe que o seu filho atende. A gente sabe que quando a gente é criança, a gente é inocente e é tão gostoso, né? A gente canta, a gente reza. Quantas vezes rezava com a minha avó, ali sentada no sofá, rezando o Santo Terço, ou às vezes esperava rezar o terço à noite, nos quarteirões, nas casas. Como era gostoso, saía, hoje nós vamos em tal casa, vamos em tal vizinho rezar o Santo Terço. E era tão gostoso, a gente saía vibrando. Só que parece que a gente vai crescendo, a gente vai criando umas certas vergonhas, a gente vai criando certos receios, e a gente vai deixando até de rezar. Rezar o terço, com você mesmo. Algo tão importante, muitas pessoas, para que eu vou rezar o terço? Vou ficar repetindo um monte de Ave Maria? Errado. Você vai estar contemplando a sua própria vida, a vida de Jesus Cristo, a vida de Deus na sua vida. Uma vida que transforma, uma vida que transborda a cada dia. Olhamos a vida de Jesus, comparamos também a nossa vida, de dor, de sofrimento, mas também de alegria, de esperança, de renovação. Olhamos também a vida de Maria, de dor, de sofrimento, de entrega, de oração, de renúncia, mas também de vitória. Também é a nossa vida. Quantos ensinamentos nós podemos trazer para a nossa vida? Maria deve ser muito forte. Eu vejo que é tão bonita essa devoção de Maria. Lá na paróquia nós temos a devoção de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que eu trouxe já há uns 3 anos. E como tem crescido essa devoção na nossa região. A gente diz, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desatai os nossos nós. Sabemos que Nossa Senhora é a mesma. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Mas também sabemos que cada um tem a sua devoção. Nós sabemos que cada um tem um encontro com alguém que onde a gente pode se relacionar,
tenho um encontro de intimidade. E eu tenho muito forte, né? Padre Rodrigo tem a Nossa Senhora das Graças como a sua intercessora, como a sua mãe. Eu tenho muita devoção à Nossa Senhora Desatadora. E todo dia, quando eu levanto, diz: Nossa Senhora, desate os nós da minha vida. E tenho dito e tenho testemunhado, né? Se não fosse por Nossa Senhora, acho que eu não estaria aqui hoje, não teria vivido a minha vocação, porque a nossa vida de padre também é difícil. Muita gente fala que queria ter uma vida como padre, não é assim? Vocês já ouviram isso? Ou até mesmo vocês já disseram isso. Queria ter uma vida de padre. Parece que nós temos um padre aqui conosco, né? Qual que é o seu nome? João? Joviano. Seja bem-vindo. Tem o Padre Clóvis também aqui conosco. Nossa vida não é fácil. E se nós não colocarmos o nosso ministério, a nossa vida, nas mãos de Nossa Senhora, eu acho que é ela que vai nos orientando, ela que vai abrindo os nossos caminhos, Nossa Senhora vai passando à frente. E é por isso que eu digo que eu estou aqui hoje. O Padre Rodrigo também tem uma experiência muito linda, uma graça muito grande recebida. Eu gostaria até que você contasse para nós essa graça que mexe muito, pude acompanhar, esse processo, o início, então eu gostaria que você pudesse contar. Faz uns 7 anos mais ou menos, eu comecei a sentir uma dificuldade na minha visão direita. Aí eu procurei o oftalmologista, e ele disse: Padre, você vai ter que procurar um neuro para ver o que o senhor tem. Aí eu procurei um neuro na minha cidade, em Poços de Caldas. Ele falou: Padre, o senhor tem que ir para fora. Ele viu o resultado do exame e disse: olha, alguma coisa que o senhor tem, o senhor precisa saber. Aí procurei um médico e eu estava com adenoma hipofisário, um tumor na cabeça. Adenoma é benigno. Mas eu fui saber que era benigno depois da minha cirurgia. Então, assim, não foi uma situação muito simples e muito fácil de se passar e de se viver. Porque você acaba se vendo diante de uma situação que você tem que depositar toda a sua vida nas mãos de Deus, não tem outro caminho. E foi o que eu fiz. No exato momento que eu soube que eu precisava fazer uma cirurgia, eu confiei nas mãos de Deus, Nossa Senhora, disse: olha, a senhora me guiou até aqui, nós vamos juntos. E na época minha mãe estava comigo. Ela acompanhou tudo ao meu lado. Então, entrei para a sala de cirurgia, mas você entra sem saber o que era, porque não tem como você saber de um tumor na cabeça, se é benigno ou maligno, se você não faz a cirurgia e a biópsia. E foi quando eu fiz a cirurgia, por graça de Deus, eu saí ileso, saí conversando, depois de 8 horas da cirurgia. Mas um detalhe, Padre Sérgio, quando eu fiz a minha cirurgia no Rio de Janeiro, então minha família foi toda para lá comigo. E quando nós saímos do apartamento onde a gente estava, de uma família que nos emprestou o apartamento, minha mãe ficou no apartamento. Mas ela, no ímpeto, sentiu vontade de ir, meu cunhado foi buscá-la, e a mamãe chegou no exato momento que os enfermeiros chegaram para eu entrar para a sala de cirurgia. Eu pedi a bênção, como eu sempre fazia, ela deu a bênção. Eu entrei para a sala de cirurgia, foram 8 horas de cirurgia, depois tive a minha recuperação no quarto, e quando eu voltei para casa, no quarto ainda do hospital, um padre amigo meu me levava a comunhão todos os dias, lá do Rio de Janeiro, e Padre Motinha, um santo, hoje já está junto de Deus, e ele, quando ele saiu, depois de dar a comunhão, no quarto onde eu estava, eu recebi a comunhão, entra o médico, o Dr. Paulo Viana, com o resultado da biópsia, e ele disse: Padre, é benigno o seu tumor. É benigno. E naquele exato momento, sabe o que ele fez, Padre Sérgio? Ele pegou uma imagem de Nossa Senhora e tirou do bolso. E ele disse assim, um médico neurocirurgião, Dr. Paulo Viana, inteligentíssimo, mas de uma sensibilidade, ele disse: olha, quando falta para mim, eu me apego aqui, Padre. É nas mãos de Nossa Senhora. Aí você diz assim, mas como que essas coisas acontecem na nossa vida, sem a gente sentir e perceber que é a ação de Deus? É impossível.
a gente não ficar sensível à ação de Deus diante de fatos assim? Aí, para a situação ficar mais difícil, né, como você estava dizendo, Padre Sérgio, são tantas fases difíceis que a gente passa na vida. Um ano depois da minha cirurgia, já estabelecido, né, tinha voltado ao trabalho, a minha mãe falece. Então, para mim, as duas dores mais profundas da minha vida foram exatamente nesse período. E hoje estou aqui, por graça de Deus. A gente não sabe explicar. É só por Deus que a gente encontra uma resposta dessa. Aí, Padre Sérgio, você estava falando da sua infância, dessa oração do terço. Eu lembrei, sabe de quem? De uma pessoa que me fez assim, fez uma diferença muito grande na minha vida, que é a irmã dominicana, a irmã Hebe. Quem é de Poços conhece. Quando eu era pequenininho, no bairro São Domingos, a gente morava ali, e ela me ensinou, e a gente tinha novena de Natal. E eu, pequenininho, acompanhava a novena de Natal, como toda criança. Menor que... Não, pequeno, nem tanto, né? Eu não cresci muito, não. Mas quando eu era, né, menor um pouco do que eu sou, a irmã Hebe, ela me incentivava a rezar o terço. Sabe o que ela disse para mim, Padre Sérgio? Eu era pequeno, eu lembro disso assim, eu já contei para a irmã Hebe, ela sabe disso. Já tive a oportunidade de ouvir dela essa resposta maravilhosa. Ela disse, quando eu era pequeno, falou assim, você vai ser padre, menino. Eu era moleque, imagina, irmã Hebe, uma santa. E ela profetizou isso para mim. E quando, depois ela me acompanhou no seminário, quando eu saí do seminário, aí você vê Deus falando nessas mulheres, como a sua avó, como a sua mãe, como a minha mãe, como a irmã Hebe, como você. Fragilidade aonde? Nós é que somos frágeis. Não existe fragilidade. Existe aí uma força tremenda, porque é essa fé que você tem. Então você não pode se subestimar, dizendo que você não tem fé, que a sua fé é pequena. Essas mulheres que caminharam conosco, Padre Sérgio, Maria, que nos impulsiona até aqui, porque hoje nós estamos falando de Maria, mas nós estamos falando da nossa experiência de vida, a nossa experiência vocacional, é a nossa história que está sendo escrita aqui. Então, a nossa história foi feita de mulheres muito fortes. E, Padre Sérgio, para concluir isso, por que nós gravamos a música Santíssima? Porque mais uma vez, né? Maria presente na nossa vida. E aí a gente não consegue entender. Padre Sérgio pode até pensar, nossa, esses dois criaram a dupla que vai fazer o maior sucesso no Brasil, como se isso fosse algo planejado. E, na verdade, nós estamos aqui dizendo para você que não foi nada. Foi assim, o impulso, o sopro do Espírito Santo. Nós estamos aqui, Padre Sérgio e eu, caminhando, a gente não sabe, né, o que Deus quer, Ele vai fazer em nossas vidas. E Maria, mais uma vez, nos uniu, de que forma? Através da música Santíssima. E eu gostaria então, nesse momento, enquanto o Rodrigo Papi pega o violão, que nós pudéssemos agora, diante de Nossa Senhora, das graças que está aqui, pudéssemos ficar agora de pé, que pudéssemos olhar para Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus e nossa mãe, e que você, estendendo a sua mão direita para Nossa Senhora, coloque agora a sua vida, os seus problemas, os seus anseios. Tenho certeza que aqui, como você também que está aí na sua casa, tem um pedido, tem um desejo. Qual é a graça que você está pedindo hoje a Nossa Senhora? Qual é a bênção que você está pedindo? Ou se você não está precisando de nada, que duvido, mas também você pode agradecer esse momento a Nossa Senhora na sua vida, por ser uma mãe tão forte que não abandona. Sabemos que existem muitas mães por aí que abandonam seus filhos, nem sei se pode ser chamado de mãe, mas tenho certeza que esta mãe nunca nos abandonará, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, de sofrimento, seja no momento mais frágil da nossa vida. Como eu já disse, aqui ninguém é perfeito, ninguém é maior, ninguém é melhor, todos nós somos iguais,
Todos nós somos filhos da mesma mãe, Maria Santíssima. Então que esse momento você possa sentir no coração agraciado, acariciado por essa mulher, tão forte, tão fiel, uma mulher de oração, uma mulher que teve presente na vida do seu Filho Jesus Cristo, do início até o fim, do nascimento, do seu sim, faça-se em mim segundo a vossa vontade, até o momento da cruz, aos pés do teu Filho Jesus. Mulher que não abandonou em nenhum momento o projeto de Deus, mulher que não duvidou da graça de Deus, apenas se colocou à disposição, a serviço, para que a vontade de Deus fosse realizada, que Deus viesse ao mundo para transformar a nossa vida, nos ensinar, nos mostrar que tudo pode ser diferente através da nossa fé. Essa mulher que esteve presente nas bodas de Caná, primeiro milagre de Jesus, né? Faça tudo o que Ele vos disser, não foi isso? Faça tudo o que Ele vos disser. Maria sempre presente na vida de todas as pessoas. Maria que sempre esteve presente na vida dos discípulos. Maria que está presente hoje no meio de nós. Que essa canção a Santíssima possa realmente trazer essa presença tão forte, tão suave. Não sei qual é a graça que você está precisando hoje, mas você sim, você sabe. Então peça agora com fé, acredite, confie e confirme isso no seu coração. Entregue tudo, tudo mesmo, não tenha medo, não tenha vergonha. Eu sei que Nossa Senhora sabe o que você está passando, Nossa Senhora sabe o que você está vivendo, o que está precisando. Nossa Senhora sabe, não precisamos falar, mas nós queremos agora comprovar, conversar com Maria, não ter medo. Não sei se é assim na casa de vocês, mas a minha era assim. Quando a gente queria pedir alguma coisa em casa, ou comprar alguma coisa, ou ter alguma coisa, a gente não ia direto no pai, a gente sempre ia diante da mãe. Mãe, conversa com o pai, não é isso? Pede para ele comprar uma bicicleta, uma bola, ou um doce, seja o que for. E a mãe, com aquele jeitinho amoroso, paciente, vai até o pai, olha, vamos comprar isso para ele. Dentro de casa é assim, a nossa mãe sempre intercedendo para o seu filho, por seu filho. Aqui está agora a mãe, é a mãe que vai elevar todos os nossos pedidos a Jesus Cristo. Ave Maria, Ave Maria. Eternidade, fostes a escolhida para ser a mãe da humanidade. A história se faz verdade quando o anjo os visitou e saudou. Ave
aceito. Faça-se a vossa vontade por toda eternidade. Por isso os povos louvam, os anjos cantam a voz santíssima num só coro. O Senhor é convosco, por toda eternidade. Fostes a escolhida para ser a mãe da humanidade. Os povos louvam, os anjos cantam a voz santíssima num só coro. E viva Nossa Senhora! Mais forte, viva Nossa Mãe Rainha! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa é a nossa história, né, Padre Sérgio? Essa música santíssima, ela uniu o nosso trabalho. E nós tivemos a alegria de cantar essa canção. Padre Ricardo White foi um grande inspirador dessa canção. E quando eu coloquei no meu CD, liguei Padre Ricardo White e disse: Padre Ricardo White, essa música fala muito a minha vocação. E ele cedeu para que eu gravasse essa canção e nós fizemos o clipe que há pouco vocês viram. Aí pode acompanhar a nossa história. Maria sempre junto conosco. Para quem está assistindo em casa, deve ter sentido o que eu senti, que agora a pregação de vocês foi diferente. Foi ou não foi? Passou um clima diferente.
vida, né, Padre? Sem dúvida. É a presença, né, de Deus, de Nossa Senhora, que move o nosso coração, a nossa vida, seja ela familiar, seja ela vocacional, né? E quando você fala da história, né, da sua história, é como você estava dizendo há pouco da travessia, e eu estava refletindo sobre o que você falou, lembrando da música do Milton Nascimento. A travessia é a gente colocar os pés no chão. A travessia, o artista vai aonde o povo está, não é isso na música do Milton? Quer dizer, essa travessia que a gente faz, a nossa história também é assim. É colocar os pés na realidade, no solo, falar da nossa vida. A gente podia aqui ter falado tantas coisas. Padre Sérgio, muitas vezes a gente não prepara e fica descobrindo coisas, Laércio. E para você que está em casa, agora sim, porque a gente fala de coisas da nossa vida, da nossa história, e a gente vai um somando o outro. Então, como que isso não fala de Deus? Então eu vou pedir para vocês mais um favor. Vamos ficar de pé mais uma vez? Vamos dar as mãos. Vou dar a mão aqui para esses dois padres. E nós vamos rezar uma Ave Maria então juntos. Porque tá ou não tá uma doçura no ar? Não tá uma doçura no ar? Nossa Senhora é assim. Quando ela chega, há uma doçura no ar. Eu quero rezar essa Ave Maria. Diga para quem está do seu lado: eu quero rezar essa Ave Maria. Diga para o seu irmão: pela sua necessidade. Diga para ele: não é pela minha. Estou rezando esta Ave Maria pela sua necessidade. Nós aqui no estúdio estamos rezando uns pelos outros. Você em casa, reze conosco também, pelas necessidades daqueles que você traz na alma. É bonito quando a gente pode fazer um momento assim pela TV, né? Sem grandes preocupações com horário, graças à iniciativa e ajuda de cada um. Então a gente pode gastar tempo com as coisas de Deus. Digamos juntos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Balança a mão do seu irmão, diga: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Posso pedir uma bênção? Pode. Nos dê a bênção, os padres cantores, uma bênção dupla para aquilo que você precisa. Que pelas mãos de Nossa Senhora, no sacerdócio e na história desses dois, chegue até você, chegue até o século 21, chegue até os sócios, a cada um de nós, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe de Deus, aquela que nos acompanha e vela por nós, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Viva Nossa Amém. Senhora! Viva! Viva Nossa Senhora! Quero ver, vai lá! Maria! Maria! Juntos! Ave Maria! Vamos aplaudir Nossa Senhora. Aplauda para valer, que beleza.